Olá pessoal, paz do Senhor, e você já deu graças hoje? Estamos diante da exposição de algumas passagens da Epístola de Tiago. É uma epístola com muitos conselhos práticos, considerada como o livro de Provérbios do Novo Testamento, e nós chegamos ao capítulo 3 e nós vamos ler alguns versículos deste capítulo que é muito importante para o nosso coração, porque hoje nós vamos falar sobre a língua, o poder da língua. Será que nós temos conseguido vencer aquela tentação de falar mais do que se deve? Será que estamos conseguindo controlar a língua? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, muitos de vós não deveis ser mestres, sabendo que seremos julgados de forma mais severa. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também seu corpo inteiro. Opa! Muito forte isso aqui. Será que existe alguém que consegue refrear a língua completamente? Será que tem alguém que nunca fala com dolo, com erro? Será que nunca fala bobagens? O texto diz que se este homem, se esta pessoa conseguir dominar a língua, ele então consegue refrear todo o corpo. O que ele está trazendo aqui, portanto, é o grande desafio do ser humano, porque a boca fala do que o coração está cheio. E veja que uma parte menor está agora dominando a parte maior. E ele vai dar aqui alguns exemplos importantes, pelo menos 3 exemplos importantes sobre quando uma parte menor está no domínio de uma parte maior. E ele dá o exemplo dos cavalos. Veja aqui o verso 3. Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo todo. Você sabe que o cavalo é um animal muito forte, mas ele não consegue resistir ao freio na sua própria boca. E é pela boca que nós conseguimos dominar um animal tão grande. Por isso, por essa razão, os freios, não é? E também aquela guia do cavalo vai em sua boca e ali ele é guiado. Uma parte menor guia uma parte maior tão forte, não é? Com uma estrutura tão potente. O segundo exemplo que ele traz sobre algo menor que domina o maior é o exemplo dos navios. Veja o verso 4. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Então veja aqui. O navio enorme, não é? Está ali na mão do timoneiro, aquele timão que é ligado, não é, com uma tecnologia bem rudimentar aqui no texto, naquelas aletas lá embaixo do navio que vão tornando o navio guiável. Não é? É uma parte pequena que domina toda a estrutura do navio. Então, você tem os cavalos, que são dominados por uma pequena parte, que é a boca, onde vai o freio. Os navios, que são guiados por uma pequena parte, que é o timão, que vai ali dando a direção do leme. E ele diz o seguinte no verso 5, assim também é a língua. A língua é um pequeno membro do corpo, mas que se gaba de grandes coisas.
E veja aqui o terceiro exemplo que ele traz. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca. Então, mais uma vez, um pequeno efeito de fogo pode causar um grande incêndio num bosque, numa floresta. Mais uma vez, algo pequeno está afetando o maior. Por que Tiago traz isso? Tiago traz isso exatamente para falar da nossa língua. Este pequeno membro do nosso corpo que se gaba de grandes coisas. O verso 6, ele chega a dizer, a língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo, agora ouça, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. É pesado ou não é? Então faça o caminho de volta. Veja de onde vem o problema da língua. O problema da língua não é esse pedaço de carne aqui que está dentro da boca, não, tá? Ele está trazendo uma maneira figurada de ver o problema, porque é pela língua que nós falamos, mas nós temos todo o aparelho fonético, nós temos a cavidade bucal de onde sai a ressonância que vem aqui do peito, enfim. A língua ali é um instrumento para mostrar exatamente de onde vem a nossa eloquência. Mas o que ele está falando é exatamente o que sai da boca. Então vamos lá. Primeiro, a língua é posta em chamas pelo inferno. E ele vai dizer que por conta disso põe em chamas o curso da nossa vida, porque contamina todo o corpo. Veja aqui, não podemos esquecer que foi pela palavra que Deus fez todas as coisas. Portanto, a palavra em si não é má. Foi pela palavra que o Senhor se revelou a nós, não é? Pelos profetas. Hebreus capítulo 1, versículo 1 vai dizer que Deus falou muitas vezes aos pais de muitas maneiras, não é? Pelos profetas, e nos últimos dias nos falou pelo Filho, e o Filho é o verbo que se fez carne. Ok, então o problema não está na fala, o problema está no pecado que invade a fala. É a língua posta em chamas pelo inferno. Portanto, veja, você sabe que muita gente está numa condição terrível por conta daquilo que falou. Muita gente entra numa briga, numa discussão e perde até a vida por conta de não ter dominado a língua. Veja, Provérbios vai dizer que o tolo só pensa em dizer aquilo que acha. Esse é o único interesse dele. Nós não podemos ser tolos a ponto de colocar sempre a nossa opinião, principalmente se ela não está sendo solicitada. E quando colocamos a nossa opinião, temos que ter muito cuidado, porque não é só o que dizemos, a maneira também que usamos para falar sobre o que pensamos conta muito. E quantas vezes nós nos vemos aqui e ali com certas dificuldades por aquilo que nós falamos. Portanto, não é apenas o que falamos, mas como falamos. E nós não podemos esquecer que no primeiro capítulo nós lemos que se nós temos falta de sabedoria, nós devemos pedir a Deus que a todos concede livremente sem lançar em rosto. E nós devemos pedir com fé. É muito provável que cada um de nós tenha aí uma coleção de palavras pelas quais se arrepende de ter proferido. Você lembra daquela história de uma pessoa que procurou um pastor sobre o pecado da língua e o que ela poderia fazer, não é? Para reparar o que foi feito. E o pastor disse para aquela mulher, você
poderá recolher as suas palavras de volta da mesma maneira que você recolheria um saco de penas que você lança pelo ar. Portanto, sai do nosso controle quando as palavras saem da nossa boca. Isso me faz lembrar de um episódio que foi um dos mais tristes da história do grande pregador batista Charles Haddon Spurgeon, quando ele estava no dia da inauguração de um grande templo de reuniões, de culto. Alguém no meio daquela grande multidão gritou: incêndio! E veja, por conta daquela palavra, as pessoas começaram a se debater e correr de um lado para o outro. Pessoas morreram, outras foram gravemente feridas. Isso resultou em um tempo muito difícil, até de depressão, de Spurgeon. Isso por conta de alguém que disse incêndio. Tenha cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com a maldade das palavras. Tenha cuidado com a ira, porque você deve fechar a sua boca quando o teu coração estiver irado. E olha, muitas vezes você não pode dar um soco, você não pode puxar um gatilho, mas a arma que você tem ao seu alcance é a sua boca. E aí, tantas vezes, não se hesita em ferir alguém com aquilo que diz. Tenha cuidado. Mãe, pai, tenham cuidado com aquilo que vocês falam com os filhos de vocês, porque isso poderá marcar de maneira permanente a vida deles. Cuidado, líderes, quando vocês ou quando nós abrirmos a boca, porque há um povo que nos acredita a possibilidade de falar aquilo que devemos falar da parte de Deus. Portanto, precisamos ser assertivos e muito cuidadosos com as palavras. Homem, mulher, fujam da ira. Cuidado, jovens, cuidado com aquilo que vocês postam na internet, porque depois que você solta as suas palavras, elas não voltam mais. Depois que você solta as imagens, elas não voltam mais. Depois que você posta um vídeo, dificilmente você poderá apagá-lo da rede. Portanto, tenha muito cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala pode pavimentar um caminho maravilhoso para você, mas pode também colocar em chamas o curso da sua vida. E se você deseja paz na sua vida, preste bastante atenção naquilo que você falar. Não abra a boca para falar bobagem. Como dizia o meu falecido e saudoso pai, pare de dar bom dia a cavalo. Ou seja, pare de falar demais. Não é? Dar bom dia a cavalo é falar para quem não precisa. Cavalo nem fala. Para que você está falando com ele? Ou seja, tenha muito cuidado nos teus argumentos. Por vezes o silêncio vai salvar você do perigo. Cuidado com alguém ou com aquele ou aquela que vem irado contra você. Tenha calma e cautela. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Ela vai redobrar aquele coração em ira. Portanto, tenha muito cuidado. Cuidado com aquilo que você fala. Nós daremos conta de toda palavra inútil que falarmos. Isto diz a palavra do Senhor nosso Deus. Que Deus te abençoe e que dê a nós palavras assertivas para a glória dele. Vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos pela bênção das palavras, porque quando usadas da maneira correta, muitas pessoas podem ser abençoadas. Mas tem misericórdia de nós, ó Senhor, para que não usemos as palavras de maneira errada, inadvertida, indisciplinada, torpe,
mas que usemos as palavras de maneira santa e sábia para a glória do teu nome, para a construção e edificação da vida das pessoas. Perdoa-nos, ó Deus, pelas palavras que transcenderam, ó Deus, aquilo que deveríamos dizer. E dá a nós sempre uma palavra certa na hora certa, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Graça e paz. Que bom que você participou aqui um pouquinho mais um dia, mais um episódio. E deixa eu te pedir, compartilha com alguém essa palavra. Tem muita gente precisando. E se valeu para você, vai aqui embaixo nos comentários e fala da tua experiência de ter ouvido e assistido sobre essa palavra. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Até o próximo episódio.